Estamos chegando para mais uma aula de história, mais um início de semana. Que bom receber vocês aqui para a gente continuar a nossa aula, continuar a nossa explicação. E só lembrando que essa semana nós temos simulado. Na sexta-feira nós temos aí simulados de humanas. Então, no finalzinho da aula eu vou passar para vocês aí a matéria que vai cair no nosso simulado para vocês começarem a se organizar. A quem quiser já começar a dar uma recordada na matéria, dar uma estudada, para vocês ficarem bem prontinhos para fazer um bom simulado, então, na sexta-feira. Mas para a gente começar a nossa aula, na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre os hebreus e pedi que vocês aí fizessem uma atividade da apostila de vocês. Então, para a gente começar os nossos trabalhos, eu vou começar corrigindo essa atividade com vocês na nossa aula de hoje e logo depois eu vou explicar sobre os fenícios e sobre os persas, que é bem facinho, bem pequenininho para você estar entendendo sobre essas duas civilizações, fenícios e os persas, ok? Então vamos lá, meninos. Pega a apostila de vocês, então. Pega aí rapidinho. Na página 59, eu pedi que vocês fizessem para mim o exercício de aprendizagem 16, 17 e o 18. Então, pegou a apostila? Tá com a apostila em mãos? Vamos corrigir juntinho aí. Como eu sempre falo com vocês, ainda mais essa semana que nós temos aí um simulado, pode estar voltando alguma questão que eu vou corrigir com vocês aqui agora em forma de pergunta fechada na prova de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Atividade 16, a pergunta era o seguinte: explique os motivos da saída dos hebreus da Mesopotâmia. Qual o motivo que fez com que os hebreus saíssem da Mesopotâmia? A resposta certa era o seguinte: eles queriam encontrar um lugar mais propício para a agricultura, sendo que na Mesopotâmia já não estava sendo mais propício para isso para eles. Então a resposta é essa que eu acabei de comentar: encontrar terras mais propícias para a agricultura. É a resposta da número 16. Número 17 tinha um quadro, né, que é uma pintura que mostra algumas invasões, umas pessoas tentando pular um muro, outras tentando fugir. É uma rebelião, uma confusão que está acontecendo aqui nessa imagem. Na verdade, não é nenhuma rebelião. Isso aqui, gente, é uma destruição lá do Templo de Jerusalém em 1867. Aí a pergunta da letra A era o seguinte: identifique o episódio da história hebraica retratada na obra, que é justamente isso que eu falei com vocês, que é a invasão romana por parte de Israel, fez com que, no caso, todo o templo fosse destruído. Então, a resposta da letra A, invasão romana a Israel, que destruiu todo o templo em 1867. Letra B, identifique uma consequência desse episódio para os hebreus. Então, o que ocasionou, essa invasão dos romanos lá em Israel, que ocasionou então para o povo hebreu? Ocasionou a segunda diáspora do povo hebreu. O que seria uma diáspora? É quando ele sai do território e vai migrar em outro território. E foi justamente isso que aconteceu. A resposta da letra B é essa aí. Segunda diáspora, onde os judeus se espalharam pelo mundo. Foi daí que vários judeus começaram a se espalhar pelo mundo, logo depois que a gente estudou na matéria anterior aí dos hebreus, que em 1948 foi fundado o Estado de Israel, no qual o povo hebreu que estava espalhado pelo mundo afora, migrou todo para o Estado de Israel em 1948, ok? A última, número 18, a pergunta era o seguinte: qual foi a principal contribuição cultural dos hebreus para o mundo contemporâneo? O que seria contemporâneo mesmo? Para o nosso mundo atual. Nada mais, nada menos do que a crença em um Deus, que é o monoteísmo. Então a resposta, que os hebreus deixaram para a gente como herança é a crença em um só Deus, no caso aí o monoteísmo. Lembrando que todas as civilizações que a gente estudou, Egito, China, eles não tinham a questão do monoteísmo, e sim o politeísmo. Acreditavam em vários deuses. Tá aí, corrigido aí, a atividade da apostila de vocês. Não deixem de corrigir, porque pode voltar aí em forma de atividade no simulado de vocês na sexta-feira, ok? E por agora eu vou continuar explicando para vocês sobre essas mais duas civilizações que praticamente surgiu no mesmo período, que é os hebreus, os fenícios e os persas. Vocês reparem que cada uma dessas civilizações tem o seu destaque pessoal. Os hebreus que foram um monoteísmo, a crença num Deus só, e os fenícios vão trazer para a gente também um destaque muito grande e muito importante para o nosso dia a dia. Então, para a gente começar, vamos entender de onde que veio então essa civilização, como que surgiu essa civilização. Ela foi formada aí por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então, há 3.000 anos começou então a formar
o povo, a civilização dos fenícios. Parte desse povo aqui se fixou lá na Palestina, entre o mar Mediterrâneo. E não existe mais, né? Eu quero visitar a civilização dos fenícios. Não existe mais com esse nome. Hoje em dia é a Síria, hoje em dia é a Palestina. São esses territórios, né, que a gente costuma ouvir muita notícia nos telejornais aí, que entra sempre em conflitos um com o outro, guerra, né, enfim. Eles vão perceber que esses atritos, essas guerras, começaram desde essa época. Então não é de hoje que eles brigam por causa de petróleo, que eles brigam por causa de riqueza, de religião. Então não é de hoje não, é desde essa época aqui. Então a civilização dos fenícios desenvolveu então próximo da Palestina, aproximadamente então 3.000 anos antes de Cristo. E proximidade dos rios, é claro, né? Como toda a civilização que eu falei com vocês, com proximidades dos rios perto da Mesopotâmia, que seria o rio Tigre e também o rio Eufrates, ok? Ó, um destaque da civilização dos fenícios seriam as pedras, mas não é qualquer pedra, seriam as pedras valiosas e bem raras que foram encontradas naquela região. Exemplo aqui, temos aí ó, o lápis lazuli, que é essa pedra azul, essa pedra bonita, que é muito valiosa. As mulheres gostam muito para estar utilizando como joia, ou com brinco, ou um colar, que foi uma pedra muito encontrada na região dos fenícios. Outra pedra também foi a cornalina. Cornalina, que é essa pedra mais alaranjada, que é bem bonita, bem bacana também e rara. Por que uma pedra, por que um mineral, no caso o ouro, ele é muito caro? Porque ele é raro, ele é difícil de se encontrar. E essas pedras também não ficam para trás não, elas são bem raras e por isso que elas têm um preço bem salgadinho aí. Vamos conhecer agora a situação geográfica da civilização dos fenícios. Era montanhosa. Então, de cara, você vai imaginar aí que o forte deles não era muito a agricultura, porque não tem como você plantar, né, grandes plantações em montanhas. Então, a situação geográfica lá não favorecia a questão da agricultura. Por isso que os fenícios vão se destacar numa outra parte, a não ser a agricultura, ok? A localização atual, como eu disse para vocês, não existe, né? Eu quero ir lá para a civilização dos fenícios, ou a Fenícia, não existe mais. Hoje é a atual Síria. E a Síria, como eu falei com vocês, né, é muito destaque nos jornais aí com relação à guerra, a combate. Como eu já disse para vocês no início da minha explicação, a região lá era muito montanhosa, então a parte da agricultura lá não tinha muito destaque. Mas os fenícios sim tinham um destaque bem importante, que eu vou falar para vocês aqui, que era a navegação. Mas como assim, Vânia? Eles eram navegadores, eles tinham escola de navegadores, mais ou menos dessa forma aí. Ó. Eles eram grandes navegantes da Idade Antiga, que era o título que eles carregavam. Tornou-se grandes comerciantes também, por causa dessa deslocamento que eles faziam de um local para o outro, né, por causa das grandes navegações. E com isso, né, por causa deles serem grandes navegadores, eles aí, né, começaram a elaborar um alfabeto para eles estar comunicando, por causa que eles saíram do território deles e levavam mercadoria ou buscavam mercadoria em outro território. Então, para simplificar essa comunicação, os fenícios desenvolveram, além da navegação, uma coisa bem bacana que é o alfabeto, que eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Ó, a terra então não era tão produtiva e por isso veio o destaque da madeira. Eles vão perceber que por que a navegação era forte entre os fenícios? Porque eles extraíram a madeira da árvore, que eu vou mostrar para vocês, que era chamado cedro do Líbano, que é o nome dessa árvore, e essa árvore no qual eles transformavam então em embarcações, por isso o forte deles na questão da navegação. É justamente essa árvore aqui que eu estou dizendo para vocês, chamado cedro do Líbano, que depois deu nome a um território pertencente aos fenícios, que também é o Líbano, que eles extraíram então o tronco dessa árvore e fabricavam então as embarcações, os navios. Por isso que depois, né, eles tiveram que desenvolver aí até um alfabeto. Então está explicado por que eles desenvolveram então a navegação, por causa dessa árvore que favorecia aí as construções então das embarcações. As principais cidades que formaram a civilização dos fenícios são essas duas aqui, Sidom e Tiro, são as duas principais cidades. Vânia, teve outras cidades? Teve sim, mas as principais que tiveram tanto destaque na navegação e tanto destaque também na questão do alfabeto foram essas duas aqui, Sidom e Tiro. Agora sim vou falar sobre o alfabeto para vocês. O alfabeto nosso, no caso, né, ele é o grego romano, esse que a gente aprende lá para a gente ser alfabetizado, A, B, C, D, enfim.
O deles, na verdade, eram formas que era do cotidiano deles, que está aqui um exemplo aqui do alfabeto, então, dos fenícios. E se você for analisar, por exemplo, esse símbolozinho aqui, ó, é referente para nós aqui como o H, o E, o L, né, no caso o H minúsculo também. Então, cada símbolozinho desse aqui, ou cada desenho deles, representa uma letra aqui no nosso alfabeto, tá? Olha só, essa outra aqui que parece um P ao contrário, é referente ao F, ao E, tá vendo? O H também. Então, esse aqui foi o alfabeto que eles criaram para estar se comunicando com outro território. E depois, né, mais tarde, esse alfabeto foi modificado então pelos gregos e deu essa forma então aqui que a gente tem o costume de ser alfabetizado, né, que é o nosso alfabeto tradicional. Então tá aí um grande destaque então da civilização dos fenícios, que foi a elaboração de um alfabeto que logo depois, anos mais tarde, foi então sendo modificado. A religião deles não era o monoteísmo igual à civilização dos hebreus. Eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Então, uma característica da civilização dos fenícios, ainda pegando um pouco de herança, né, do Egito, da China, da Índia, eles eram politeístas, ok? Aí, um exemplo de um deus deles é o deus da lua, que está aqui representado, então, aqui, que parece mais com um animal, com um lobo. Então, eles tinham uma característica bem importante de estar sempre acreditando, então, em vários deuses. E está aqui, então, o exemplo do deus da lua, que também tinha o deus do sol, que era uma crença deles, né? O deus do sol e o deus da lua. Isso aqui é bem característico, então, de um sol com o cabelo meio que pegando fogo, que também aí deu sequência, então, ao politeísmo. E o Líbano, como eu falei com vocês, né, que é um território pertencente à civilização dos fenícios, que depois ganhou esse nome em homenagem, então, à árvore chamada Cedro do Líbano, no qual eles desenvolveram, então, grandes navegações. Tá aí, meninos? Essa é a explicação sobre os fenícios, a civilização dos fenícios, que a gente, né, tá concluindo, então, aí sobre as primeiras civilizações. Agora, então, vou explicar para vocês sobre os persas, que também têm suas características e também têm os seus destaques. Os persas, como a civilização dos fenícios e dos hebreus, eles desenvolveram praticamente no mesmo período, na mesma época. E hoje você também, se você for querer visitar o território, você não vai encontrar com esse nome, mas sim com outro nome que eu já vou falar para vocês. Ah lá. Em meados do século 9 a.C., começou então a surgir então a civilização dos persas. Eles aí tinham uma característica muito semelhante, no caso aí, com as duas que a gente estudou. Mas eles tinham um grande destaque, uma forma de governo bem diferenciada dos fenícios e dos hebreus. Olha lá. Eles desenvolveram então no leste da Mesopotâmia. Repare que essas três civilizações desenvolveram na área, né, pertencente então à Mesopotâmia. Então foi o primeiro povo, uma característica dos persas, que eles foram o primeiro povo a formar um império. O que seria, Vane, formação de um império? Eles tinham um imperador que governava o seu território. Assim como, né, em outros territórios mais para frente, aconteceu na Roma, na Grécia, que nós vamos estudar ainda esse ano, eles foram a primeira civilização a ter um grande império e a ter um grande imperador. E, como de fato, né, quando você fala em império, você pensa em quê? Em grandes construções, em grandes poderes ou também em grandes obras. E eles construíram, então, gigantescas estradas devido, então, a essas obras que eles construíram. Hoje é o atual Irã, como eu disse para vocês, não existe mais o território dos persas e hoje também é o território do Irã. O Irã, na verdade, né, também é muito envolvido em conflitos, principalmente religiosos, que a gente tem sempre acompanhado aí pela televisão. Por essa questão de pandemia, esses conflitos estão até um pouco esquecidos, as pessoas estão até mais com cautela com relação a esses conflitos lá no Oriente Médio, mas um tempinho atrás, há uns 2, 3 anos atrás, o Irã esteve envolvido em muitos conflitos aí, tanto com a Palestina, né, com os outros territórios. Eles desenvolveram, olha só que bacana, gente, eu falei que muita coisa que começou com eles faz parte do nosso dia a dia, que seria o sistema de correios, é isso mesmo. A civilização dos persas desenvolveram aí a questão de entrega de mercadoria, né, no qual você fazia o pedido e eles entregavam. E nada mais nada menos que é o sistema de correio que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia. Hoje, infelizmente, os nossos correios
não tem aquela cultura de estar entregando mais cartinha, mais correspondência escrita, mas sim encomendas de vendas de internet, enfim. Mas essa questão de entrega de mercadoria começou aqui com os persas. É bem bacana a gente entender e compreender que começou com eles aqui. Ah lá, esses sistemas de correios, junto com o sistema de correio também veio o militarismo por causa do imperialismo aí da civilização e também a questão da religião, tradição e os costumes de línguas. Por causa de quê? Por causa dessa união que a civilização persa fez com outros territórios. Então, dentro da civilização persa, pôde perceber vários tipos de culturas, vários tipos até de linguagens, por causa dessa localização e por causa dessa imigração de alguns territórios também. A questão do império, como eu falei para vocês, é muito forte, foi muito forte, então, aí, para a civilização dos persas, e era governado, então, por reis. Porque tem alguma parte da nossa história, se você for analisar, alguns impérios é governado por imperadores e outros por reis. Aqui na civilização dos persas eram governados então por reis. Está aqui um exemplo de um rei que governou a civilização dos persas, que é o Ciro, que foi o mais populoso e o que mais fez aí benfeitorias para a civilização dos persas. Está aqui o Ciro, que é um exemplo para a gente aí. Voltando aqui um pouquinho, eles tiveram a sua expansão territorial, o seu crescimento, por isso aquela questão da linguagem, de várias culturas dentro do seu território. Eles invadiram a Babilônia, no caso a Babilônia que pertencia a um outro território, e fez a libertação do povo hebreu em retorno de Canaã. Logo depois que o povo hebreu saiu lá do Egito, da libertação do Egito, que a gente viu na matéria anterior, os persas ajudou essa libertação, que fez com que eles então voltassem para a terra prometida deles, que era Canaã. Então os persas ainda fez parceria então com o povo hebreu. Eles tinham um exército diferenciado relacionado às outras civilizações, devido a quê? Devido ao império, devido a eles terem, no caso aí, um militarismo e ter um rei à frente, no qual isso proporcionava eles ter, então, esse exército diferenciado, ok? Depois teve o governo do Dário, que depois sucedeu o Ciro. O Dário, ele assumiu o governo dos persas em 552 a.C. e construiu aí palácios luxuosos, que infelizmente esses palácios não existem mais devido à danificação do tempo. Chuva, vento, sol, então esses palácios não existem tão mais igual eram essas grandes construções feitas com o Dário aí na época que ele foi um grande imperador da civilização dos persas. A economia deles era através de arrecadação de impostos, assim como nas outras civilizações também, no qual alavancou e fez com que a civilização crescesse aí rapidamente, ok? A religião, eles eram aí, acreditavam no zoroatrismo, que era, no caso aí, uma religião do mazdeísmo. O que seria mazdeísmo? Monoteísmo acredita em um Deus, não é isso? Politeísmo em vários deuses. Já os persas acreditavam em 2 deuses, é isso mesmo. E tinha aí, o zoroatrismo como uma religião e depois aí, a crença em 2 deuses. Então a diferença religiosa que a gente vê dos persas entre os fenícios e os hebreus, que eles acreditavam somente em 2 deuses. Hoje, então, só para a gente concluir, a civilização persa não existe mais, é o atual Irã, que é um grande produtor de petróleo. As brigas entre Irã, Iraque, Palestina, enfim, é por causa dessa riqueza grandiosa aí que é o petróleo. É uma região muito forte em petróleo e por isso, então, que a gente vê muita briga e rixa entre esses territórios aí, ok? Tá aí, meninos. Concluída a nossa matéria, sobre a civilização dos hebreus, sobre a civilização dos fenícios e a civilização dos persas, A gente concluiu praticamente aí e terminamos também a apostila número 2, tá? Então, tá aí. E como eu disse para vocês no início da nossa aula, na sexta-feira nós vamos ter o simulado de humanas. E o que vai cair no simulado de humanas de vocês? Vai cair sobre o Egito, que a gente estudou há semanas atrás, e vai cair sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Então anota aí para vocês já começarem a dar uma olhada na matéria, uma revisionada na matéria direitinho. O esquema que eu passo para vocês favorece muito, mas muito mesmo, para que vocês aí possam dar uma olhada, possam dar uma conferência direitinho, na hora que vocês precisarem aí estar estudando para a prova.
Então, anote aí. Vai cair sobre o Egito, hebreus, fenícios e persas. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou querer que vocês façam para mim os testes da apostila de vocês. Nós temos um restinho de aula ainda. Os testes da nossa matéria de hoje está a partir da página 68, 68, e vocês vão fazer da número 1 até a número 10, que encerra então na página 71, da 1 ao número 10, tá bom? Manda para mim a foto do gabarito, que na nossa próxima aula eu já abro a aula corrigindo com vocês aí, dando um gabarito para vocês, até mesmo para vocês estarem estudando então para o nosso simulado de sexta-feira, ok? Concluímos então essa matéria sobre os hebreus, fenícios e os persas, e eu encontro vocês então na nossa próxima aula para a gente corrigir e começar então aí uma matéria nova também, ok? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.